Olá! Nessa pequena aula vou demonstrar para vocês como que a gente pode fazer para utilizar formulários em páginas HTML. De início, já vou deixar aqui a indicação de um material complementar que está no site do w3schools.com/html, html_forms.asp. Esse site é um site referência para a área de web. Tem muito material, tem material não só de HTML, mas tem material de CSS, enfim, vários conteúdos interessantes. Vale a pena dar uma olhada. Eu já deixei aberto aqui direto no link, tá? Que é o link onde fala sobre formulários, que é o conteúdo que nós vamos abordar hoje. Então, dando uma navegada por esse site, você vai encontrar vários exemplos, né, de formulários, desde os mais simples até os mais complexos. É importante sempre clicar nesse botãozinho verde, Try It Yourself, que é para você experimentar, né, para você testar a sua aprendizagem. Então, se você clicar nesse ícone, ele já abre uma tela HTML com o código pronto, né, que representa essa estrutura, e aí você pode alterar, fazer algumas alterações nesse formulário para que ele apareça do lado de cá. Como, por exemplo, se eu quiser acrescentar mais um campo, eu vou acrescentar mais um campo aqui no final, e vou colocar campo idade, né, como está em inglês ali. Então, alterando aqui, né, o for, só falando um pouquinho desse label. O label rótulo, né, esse rótulo que aparece aqui, tá last name, first name. Então, esse rótulo precisa apontar para algum tipo de componente. Nesse caso, ele está apontando para esse input aqui de baixo, né, que nós temos que colocar o nome também. Age, para dizer que esse rótulo significa esse campo aqui. Tá? Isso vai facilitar para que quando a gente clique em cima do nome, né, do rótulo, ele automaticamente selecione o campo. Então aqui eu vou preencher aqui com 27. Então, feita aqui a alteração, né, uma pequena alteração, eu clico em executar, run, e ele já mostra do lado de cá. Então, isso é interessante porque eu consigo ir brincando um pouquinho com esse código, acrescentando novos códigos, né, para poder fazer alguns testes. Tem vários Try It Yourself aqui nesse código, tá? Basta que você vá navegando, abaixando essa página, tem explicação de como usar cada um desses componentes, tá certo? Então, indo para nossa aula, eu deixei preparado aqui um formulário com uma estrutura que tenta contemplar alguns dos campos principais do formulário. Então, a gente vai fazer alguns testes aqui, eu vou explicar um pouquinho o código. Então, o código é esse, tá? Que esse código é o que está exibindo este formulário aqui. Então, só para a gente poder fazer um teste, se eu porventura alterar aqui no meu rótulo nome para nomes, né, e salvar, se eu atualizar aqui, ó, ele já alterou aqui, correto? Então, vou voltar aqui porque a ideia é que fique em nome mesmo. Então, esse código representa aquela estrutura HTML. Eu não me preocupei aqui em tratar com CSS, em fazer nada bonitinho, porque o objetivo da aula é utilizar os campos do formulário. Então, aqui no código, eu tenho a estrutura básica do HTML, né, o doctype. Eu inicio com HTML e finalizo com HTML. Eu tenho aqui, fechando o corpo do meu site, que eu iniciei aqui, né, e acima do corpo eu tenho a parte do cabeçalho, né, a parte da cabeça, a parte de cima do meu site. Então eu tenho o meu charset, né, que significa aí a parte de codificação de texto do meu site. O TF8 é um padrão que vai aceitar
caracteres especiais aqui. O título, né, da minha página, formulários, é exatamente o título que aparece aqui em cima, tá? E aqui é onde eu propriamente começo o meu formulário. Então eu começo com form e finalizo com /form. Então o meu formulário tem alguns atributos, né? A minha tag form tem alguns atributos que são importantes para a gente poder fazer o uso correto deste formulário. Um dos campos é o campo name. Name significa o nome do formulário. Isso permite com que eu tenha mais de um formulário na mesma página, desde que os names, né, o name, seja diferente. Então aqui eu só tenho um formulário, coloquei o name como form cadastrar, o method eu coloquei como post, o action eu deixei vazio. Então, o method, nós temos dois métodos. Nós temos o método get e o método post. O método get, ele vai enviar os nossos dados, a gente vai ver isso na prática, ele envia os nossos dados na barra de texto. Então, pelo fato de enviar os dados na barra de texto, isso faz com que eu só consiga enviar, na barra de endereços, perdão, eu só consigo enviar texto. Eu não consigo enviar, por exemplo, uma imagem. Eu não consigo enviar um arquivo de música, um PDF. E tem um outro porém. Quando eu utilizo o método get, eu não consigo, que é esse método aqui, eu não consigo enviar também conteúdos de texto muito grande. Né? O conteúdo tem que ser pequeno, não pode ter muito texto, senão eu não consigo enviar. O método post já é um método diferente. Já é um método que permite com que eu faça o envio dos meus dados, aí pode ser música, pode ser um arquivo de imagem, pode ser um PDF. E esse arquivo vai como se ele tivesse encapsulado. Então ele sai dessa página, vai para a página destino, né? E lá na página destino eu pego esses dados e desencapsulo isso, né? E faço a utilização. Tanto get quanto post eu envio para um outro local. Normalmente, quando nós temos um formulário, seja de cadastro, seja de pesquisa, seja de alteração, de exclusão, enfim, seja um formulário qualquer, eu normalmente preciso enviar esses dados para algum local. Então, é justamente no action o local que eu defino o nome da página que vai receber esses dados. Então, por exemplo, eu já deixei aqui preparado um arquivo chamado receberdados.php. Então eu quero que, quando eu faça o envio, quando eu fizer o envio deste formulário, os dados sejam enviados para esta página, receberdados.php. Se eu deixar sem nada, não colocar action nenhum, ele vai chamar a própria página. Então, aqui eu vou deixar primeiro o método get, para poder demonstrar para vocês como funciona. Então eu tenho aqui o meu faça cadastro, né, que é a parte de cima do meu formulário, só um título, né, uma legenda. E aí eu tenho a tag P, né, é a tag que indica parágrafo. Então sempre que eu tenho a tag P, eu tenho o início de um parágrafo. Sempre que eu tenho o label, eu indico que tudo que está dentro desse label, ou seja, esse rótulo, vai aparecer e esse rótulo está vinculado a algum outro objeto. Então veja, eu tenho aqui o for, ele está vinculado a esse ID aqui, ó, e nome. Por quê? Porque eu quero dizer que este rótulo está vinculado a este campo de entrada de texto. Então o input é um campo de entrada de texto convencional. Então eu tenho aqui, ó, o input, o nome dele é nnome, o tipo é text, o valor dele está vazio por enquanto, e o ID e nome. E assim eu tenho os demais campos. O interessante que lá, tanto no material da sala de aula quanto
no W3 Schools, nós temos a identificação dos tipos de campos que nós temos. Então aqui eu usei o text, aqui eu usei o e-mail, aqui eu usei o text de novo, aqui eu usei o password, porque é uma senha, então não pode aparecer o texto que eu estou digitando. Aqui eu já usei number, que é número, aqui eu usei date, porque é data. Aqui eu já usei o text area, que é um campo de texto maior, né, um pouquinho. Aqui eu já usei o input do tipo radio, que ele vai permitir que eu marque somente uma opção, masculino ou feminino, neste caso. Eu tenho aqui o select, que o name dele está como N curso. Eu tenho o opt group, que é ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Enfim, tudo isso está lá no material. Eu tenho aqui áreas de interesse, tenho aqui os inputs, certo? E eu tenho aqui embaixo o meu botão submit, que faz o cadastro desses valores. Então é importante analisar que eu estou com submit. O submit faz o envio desse formulário, o envio dos dados. Se eu utilizasse um outro tipo, como button, como image, como reset, ele não faria o envio dos dados. O único que faz o envio dos dados neste exemplo aqui é o submit. Então, meu formulário é esse, tá? E aí, eu vou salvar aqui, só relembrando que eu deixei o meu método como get, e quando eu clicar no botão enviar, ele vai enviar os meus dados para receber dados. Mas veja, o que eu tenho nesta página receber dados? Eu não tenho nada dentro dela escrito, né? Eu vou pegar e vou simplesmente abrir o meu código PHP e vou escrever aqui um olá. Tá? Código PHP eu não preciso fechar. Tá? Quando eu só tenho conteúdo PHP, eu não preciso fechar, porque daqui para baixo não tem mais nada, da linha 4 para baixo. Então, se quiser fechar, tudo bem, mas eu não tenho a necessidade, posso deixar simplesmente assim. Então, eu vou fazer um teste aqui, para a gente poder verificar o que vai acontecer. É importante só mostrar que dentro aqui da minha pasta formulários, eu tenho 3 arquivos, né? Eu tenho o formulário simples, que é o formulário que eu estou trabalhando aqui, neste exemplo, tá? O título dele aqui, ó, formulário simples, dentro da pasta formulários, nesse diretório. E eu tenho receber dados, tem esses 2 arquivos aqui, que é o que nós vamos utilizar. Então, tendo salvo aqui o nosso conteúdo, eu vou fazer o teste. Vou só atualizar a página e vou clicar em cadastrar. Então veja, ele já mostrou para mim o olá, ou seja, ele já encontrou a página receber dados, que está sendo mostrada aqui em cima, e ele já mostrou a mensagem olá. E aqui eu tenho todos os valores, né, todos os nomes dos campos. Por que aparece esse nome aqui? Porque lá no meu formulário eu coloquei como método get. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vou fazer essa alteração. Vou colocar o método post. Então eu coloquei o método post, salvei e novamente eu fui lá, atualizei a página. É importante sempre confirmar, né, se a página atualizou mesmo. Fiz o envio. Repara que continua mostrando a mensagem olá, mas ele agora não mostrou conteúdo na barra de endereço. Por que ele não mostrou? Porque eu estou usando o método post. O método post não transmite esses dados na barra de endereço. Ele simplesmente encapsula esses dados e passa de uma página para outra. É como se fosse, né, uma espécie de encapsulamento. O que é interessante que eu sempre recebo de perguntas? Qual dos 2 métodos é o mais indicado ou é o melhor? Bom, a resposta é simples. Você precisa analisar o contexto. Então, se você fizer um formulário e esse formulário for acessar banco de dados, esse formulário for enviar arquivos, seja de música, seja uma imagem, uma foto, né?
um PDF, ou se ele for enviar muito texto, o recomendado é que utilize o post. Porém, caso você utilize, simplesmente for utilizar para uma pesquisa, ou simplesmente consultar algum dado, alguma coisa relacionada a uma pesquisa mesmo, alguma coisa mais simples, você pode utilizar o GET. O próprio Google, se fizermos o teste aqui, o próprio Google já traz aqui uma pesquisa sobre carros. E repara que ele está passando os dados na barra de endereço. Então, se eu, por exemplo, vier aqui em cima, só para confirmar, e fizer essa alteração de carro, eu colocar para futebol, por exemplo, e apertar Enter, ele já modifica a minha pesquisa. Por quê? Porque mostra que os dados vieram aqui da minha barra de endereço. Ó. Tá vendo? Repara que tinha aqui, o que ele usa é esse que, para fazer a pesquisa, ó, futebol. Tanto que se eu alterar de novo aqui e colocar avião, ele vai automaticamente trocar aqui embaixo, certo? Então isso é para demonstrar que o Google, utiliza aí GET. Então é importante a gente ter isso em mente. GET ou push vai depender da finalidade, vai depender do que você precisa. Bom, sem alongar muito essa explicação, eu vou fazer um teste aqui para poder receber os dados. Então, eu posso receber esses dados. Aqui eu vou deixar a mensagem de olá. Vou colocar um BR. Então, como eu estou fazendo o envio desses dados aqui via PUST, eu posso receber os valores dessa forma. Então, é interessante que eu veja lá no meu formulário, por exemplo, ó, o campo nome se chama nnome. Eu vou copiar aqui, para eu não errar, e vou colar aqui. Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo que, quando eu fizer a interpretação desta página receberdados.php, ele vai tentar imprimir o conteúdo do campo nome, o que a pessoa digitou no campo nome. Então, para ficar mais claro, eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, echo nome, dois pontos, e aqui eu vou concatenar, né? Então, vai aparecer nome, dois pontos, espaço, e o nome que a pessoa digitou lá no campo. Eu vou colocar uma outra mensagem aqui também, que vai ser nome, deixa eu pegar um outro aqui, e-mail. Posso fazer isso para cada um dos campos. Vou fazer aqui para o e-mail. Então, e-mail, dois pontos, n, e-mail. Só vou colocar um BR aqui. Vou até utilizar dessa forma mesmo, para ficar mais didático. Então, ele vai imprimir o nome, vai pular uma linha, vai imprimir o e-mail. Vou fazer o teste agora. Então, vou voltar aqui no meu formulário, tá? Vou dar uma atualizada e vou enviar. Repara, ele não apareceu nada. Por quê? Porque eu não preenchi nada aqui. Mas agora eu vou colocar Flávio no nome e no e-mail vou colocar fiso@ifes.edu.br. E agora ele mostra o meu nome e o e-mail, correto? O mesmo vale para o tipo GET. Então, se eu simplesmente mudar aqui para GET, que é outro tipo de método de envio, e eu fizer a atualização da minha página e preencher aqui com o nome e, no caso, o e-mail, e fizer o envio, ele não vai mostrar. Por que ele não vai mostrar? Aqui em cima ele trouxe os valores, ó, no método GET na barra de endereço, mas ele não mostrou. Ele simplesmente não mostrou porque aqui no meu receber dados eu estou preparado para receber dados de formulário PUST,
Se eu alterar aqui para receber valores de get, ele vai receber. Então, eu simplesmente agora posso dar uma atualizada na página e ele já consegue mostrar esses valores.